Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento aqui, PS82 Português, PS82 Português. Esse vídeo é possivelmente um dos vídeos mais importantes para este momento, para esta época, e quem sabe talvez esse seja o último vídeo. O assunto é extremamente importante, é a respeito do fim, é a respeito do fim de todas as coisas. Jesus diz, somente Deus sabe o dia e a hora, mas Ele nos dá suficiente informação para que a gente possa colocar atenção nos tempos, nas estações, e existem vários sinais. E eu quero falar a respeito desses sinais hoje com você. Deixa eu pedir uma coisa para você. Assim que você veja esse vídeo, do começo ao fim, compartilha esse vídeo, porque eu não estou vendo muita dessa informação em português. Eu não creio que as pessoas estão atentas, eu não creio que as pessoas sabem o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nos céus. Eu não creio que as pessoas sabem, têm ideia do que realmente pode acontecer nesses próximos dias e certamente começando nesses próximos dias, nas próximas semanas, meses e talvez não mais que 2 anos, se é que nós chegamos a 2 anos. Então, compartilha esse vídeo, é extremamente importante. Vamos lá. O grande sinal no céu, Apocalipse 12. Em 2017, eu conversei com algumas pessoas aí no Brasil a respeito do que estava acontecendo, os sinais no céu. E as pessoas começaram, na realidade, como que até mesmo fazer um pouco de piada, como que não acreditando no que a gente estava falando. A verdade é que algumas pessoas foram mais do além, passaram da linha dizendo, não, dia 23 de setembro de 2017 vai ser o arrebatamento. E quando eu conversei com algumas pessoas no Brasil, eu deixei bem claro que eu pessoalmente não tinha a ideia de que o arrebatamento poderia passar em 23 de setembro de 2017, mesmo porque, como eu disse, porque Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, nesse sinal que apareceu no céu em setembro de 2023, nos deixou ver que Deus está se comunicando como Ele sempre se comunicou, através dos céus, das estrelas, do sol, da lua. E você fala assim, mas espera aí, Sérgio, time out, tempo. Deus não fala através da Bíblia, Deus fala através da Bíblia, mas se você lê a Bíblia, você vai ver que Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus claramente fala a respeito de que o sol, a lua e as estrelas foram criados para sinais, para estações, dias e anos. E a gente vai ver essas palavras daqui a pouquinho, mais profundamente. Mas o que acontece? Não somente Deus fala através da Bíblia, mas Deus fala através de sinais nos céus. Se você for lá em Jó, Deus vai estar falando com Jó a respeito de Pleiades, vai falar a respeito de Orion. Ele vai mencionar uma palavra que normalmente dentro do círculo evangélico cristão não é falado, que é a palavra no hebraico que é chamado Maseroth, que significa o zodíaco, que era usado e nas sinagogas tradicionais ainda existe o zodíaco, que é o zodíaco de Deus. Isso não se fala na igreja porque toda essa informação foi roubada por Satanás e feito uma coisa maligna, que é a astrologia moderna. Não obstante, Deus é claro em dizer que ele basicamente fala através das estrelas. Ele fala com sinais nos céus. E em setembro 23 de 2017, houve o que possivelmente era algo parecido com o sinal de Apocalipse 12. Então, o primeiro slide fala o grande sinal no céu, Apocalipse 12. E a gente vai ver um pedacinho desse texto daqui a pouquinho. Agora, o que aconteceu? Porque 23 de setembro de 2017... passou, nós estamos aqui em 2023, aconteceu alguma
coisa. Well, muitas coisas aconteceram, mas eu quero chamar a sua atenção a uma delas, porque é extremamente importante. 6 de dezembro de 2017, então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Basicamente 3 meses, quase 3 meses. 6 de dezembro de 2017, algo incrível aconteceu. O presidente Donald Trump, naquela época ele era presidente dos Estados Unidos, reconhece Jerusalém como capital de Israel e ordena, ele manda que a embaixada dos Estados Unidos se mude de Tel Aviv para Jerusalém. Talvez aí no Brasil você não entenda quão grande foi esse ato de Donald Trump. Os presidentes anteriores a ele, os presidentes republicanos anteriores a ele, como por exemplo George W. Bush, George H.W. Bush, que é o filho e o pai, até mesmo Ronald Reagan, todos falavam a respeito de mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém, mas eles falavam é muito complicado, é muito perigoso, muito complicado. Vem Donald Trump e ele basicamente fala assim: eu reconheço, e eu, ele dizendo, como presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel. Eu não sei se você entende o impacto histórico e profético disso. Eu vou mostrar os países que têm embaixada em Israel, mas os Estados Unidos foi o primeiro país e a superpotência, a única superpotência naquele então, que reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Aí o que acontece? Porque tem mais. 14 de maio de 2018, o que acontece? Os Estados Unidos abriram oficialmente a embaixada, e isso vem dos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos abriram oficialmente a embaixada em Jerusalém, Israel, 70 anos depois do dia que o presidente Truman reconheceu Israel como um país independente, tornando os Estados Unidos a primeira nação a fazê-lo. Ou seja, isso não foi acidente, foi completamente planejado. 14 de maio de 1947 foi quando, 14 de maio de 1948 foi quando Israel foi reconhecido pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas, e foi estabelecido como uma nação. E aí então quando Trump faz essa mudança, e esse edifício que você vê aí foi construído em uma maneira record, foi construído extremamente rápido. Esse edifício foi construído basicamente em 6 meses. Em 6 meses. E é inacreditável que no dia em que esse edifício foi aberto para negócio, é exatamente o dia do reconhecimento da nação de Israel como uma nação independente. 70 anos depois. Isso é histórico. Agora, quão histórico e qual foi o impacto desta ação dos Estados Unidos e de Donald Trump na história de Israel? Bom, tem mais. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de quem foi Ciro o Grande. Talvez, se você estuda teologia, você lê sua Bíblia, você vai saber quem foi Ciro o Grande. Ciro o Grande, e vou ler aqui, Ciro o Grande foi o fundador do Império Aquemênida e rei da Pérsia de 559 a 530 BC. Ele é reverenciado na Bíblia hebraica como Ciro, o Messias, por conquistar a Babilônia e libertar os judeus do cativeiro. Entre as fontes judaicas clássicas, além da Bíblia, Joséfo, século I AD, menciona que Ciro libertou os judeus do cativeiro e ajudou a reconstruir o templo. Na realidade, lá no museu das antiguidades em Londres, existe um cilindro que se diz ser exatamente uma carta que Ciro escreveu aos líderes de Israel, dizendo assim: a nação de vocês está liberta. Agora vocês têm que pôr a mão na massa para reconstruir a sua cidade, os seus muros e tudo isso, e eu vou financiar para vocês. Mas vocês têm que pôr a mão na massa.
Então Ciro é visto na Bíblia e pelo povo de Israel como o homem que libertou Israel e ajudou então na reconstrução de Jerusalém e na reconstrução do templo. Agora, o que diz Isaías 45, de 1 a 7? Vou ler para você. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Esse é o mesmo Ciro. Esse é o mesmo Ciro. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descindir os lomos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, porque o amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Olha essa frase. Ainda que não me conheces. Continua. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Porque para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Inacreditável. Deus usou um homem completamente perdido, Ciro, porque quem não conhece a Deus está perdido. Não obstante, Deus agarra esse homem, unge este homem, ainda que este homem não conheça a Deus pessoalmente. E usa este homem de uma maneira extraordinária. Se você olha o que aconteceu então com Donald Trump, quando Donald Trump basicamente fez o que ele fez em mudar a capital de Tel Aviv, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, os israelitas chamaram Donald Trump de Ciro moderno. Isso é fantástico. O que você está vendo agora aí é uma moeda, que é uma moeda oficial da nação de Israel, e é uma moeda oficial do templo, que não foi construído todavia, mas é uma moeda oficial na nação de Israel. Onde você tem a imagem de Ciro, o grande, e de Donald Trump, o Ciro moderno. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é enorme. E tudo começou quase 3 meses depois, de 23 de setembro de 2017. Agora, existem 5 embaixadas em Jerusalém. Em 1959, Guatemala foi o primeiro país a colocar uma embaixada em Jerusalém. Em 2018, então, os Estados Unidos foi o segundo país, mas a única superpotência. Nenhum dos aliados, Inglaterra, França, Alemanha, Canadá, ninguém se mexeu. Estados Unidos moveu a capital de Tel Aviv para Jerusalém e manteve a capital em Jerusalém. Até mesmo depois de Donald Trump perder as eleições e Joe Biden ganhar as eleições, basicamente a decisão não mudou, porque em Isaías 45, Isaías 41, quando Deus está falando com Ciro, o homem que ele ungiu, o homem que não conhecia ele fala assim, vai haver portas que vão se abrir e não serão fechadas. A decisão de Donald Trump poderia ser revertida por Joe Biden, mas não foi e não será revertida, porque é profético. Tem um ar profético do reconhecimento da nação de Israel e do reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Honduras colocou sua embaixada em Jerusalém em 2021, Kosovo em 2021 e agora, faz algumas semanas atrás, Papua New Guinea colocou a sua embaixada em Jerusalém. Faz uma questão de algumas semanas atrás. Inacreditável. Agora, existem 89 outras embaixadas que continuam em Tel Aviv, incluindo a Embaixada do Brasil. Óbvio. Mas,
com todo respeito, a embaixada brasileira é insignificante em relação à embaixada dos aliados americanos. Como eu já disse, França, Inglaterra, Alemanha, Canadá e outros, Japão. Ninguém se mexeu, ninguém teve o peito de se mexer para fazer isso. Agora, isso é um grande uau. Agora, o que vai acontecer em setembro de 2023? Na realidade, o que vai acontecer nesses próximos dias, começando, hoje para mim aqui é quinta-feira, é mais ou menos 9 horas da noite, 11 horas horário de Brasília, horário de São Paulo. Na quinta-feira, e é quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Começando amanhã, quando seja 6 horas no Brasil, quando seja meio-dia no Brasil, mais ou menos 6 horas em Jerusalém, você tem que colocar atenção, porque algo grande vai estar acontecendo. Primeiro, começa a festa das trombetas. Vai começar Rosh Hashanah. É o princípio de todas as coisas. Existe uma ideia na comunidade profética, daquelas pessoas que estudam profecia, porque a profecia não é ensinada, não é estudado no seminário. Profecia não é ensinado ou estudado na maior parte das igrejas. Mas existe uma ideia na comunidade profética de que o arrebatamento passará num momento como este, das trombetas, na festa das trombetas e de Rosh Hashanah, porque é exatamente quando algo velho está passando e algo novo está acontecendo. E o que acontece é que nós estamos também no final do ano da Shemitah, do Jubileu. Este ano seria o ano 49 e o próximo ano seria um ano de descanso. Então parece que as coisas estão se alinhando de uma certa maneira. Mas eu não vou entrar na questão das festas, eu quero entrar na questão de Apocalipse capítulo 12, porque a gente viu algo acontecer em 2017 que ninguém creu, as pessoas na realidade riram da minha cara, não obstante elas não continuaram vendo o que estava acontecendo no mundo e ninguém sabe. A maioria dos americanos não sabem que a foto de Donald Trump está numa moeda israelita junto com Ciro, o Grande. A maioria das pessoas não sabem disso. Agora, o que vai acontecer em setembro? Primeiro, vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Diz assim, versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. A palavra sinais é a palavra ot, okay? Que são presságios, em inglês a gente fala omens, presságios prometidos pelos profetas como promessas de certos eventos previstos, ou seja, os sinais que Deus mesmo fala. Que o sol, a lua e as estrelas vão mostrar no céu, são sinais de coisas, de eventos que são previstos para o futuro. Agora, estações significa hora marcada, local ou reunião marcados. Ok? Para isso a gente precisa ver Mateus capítulo 24. Olha o que Jesus diz. 24 de 32 a 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Agora, deixa eu parar aqui por um momento. Porque algumas pessoas vão para Lucas e dizer assim, Jesus aqui usou figueira, mas em Lucas ele fala nada mais de árvores. Porque Israel é comparado com uma figueira, Israel é comparado com uma oliveira, Israel é comparado com algumas árvores. Então, usar figueira ou usar árvores, a ideia é a mesma. Aqui em Mateus ele fala assim, Jesus fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Põe atenção, eu tenho uma figueira aqui em casa. E eu tenho um monte de planta aqui em casa. E o que acontece é o seguinte, quando você olha as plantas, e quando você olha a minha figueira, na realidade a figueira da minha esposa, a mudança das plantas nos deixa saber a época que nós estamos. Qualquer fazendeiro, qualquer pessoa que está no agronegócio sabe disso a respeito de planta.
Sabe qual é o problema? O cristianismo moderno filtrou tudo do Antigo Testamento e põe o Testamento basicamente de lado, a não ser com algumas aplicações práticas para a vida do cristão, mas não existe um estudo sério a respeito da progressão do Antigo Testamento no Novo Testamento, chegando na cruz de Cristo, a idade da igreja, arrebatamento, grande tribulação, volta de Cristo, milênio, juízo final e eternidade. Passou por um filtro, como se as coisas que Deus revelou a Israel já não são mais importantes porque nós somos a igreja. A igreja não tomou o lugar de Israel. Jesus levou na cruz o nosso pecado, a nossa transgressão. Ele cumpriu a lei, mas ele não baniu a lei. Ele não abrogou a lei. Ele diz assim, olha para a figueira. A figueira aqui é uma ilustração, é uma figura de Israel. Versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E antes disso, Jesus fala a respeito de terremoto, de pestilência, de um montão de coisas que vai acontecer. Ele está às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Se você olha a figueira, e a figueira é uma figura de Israel, e a figueira brotou, e significa na comunidade de profética, que se está falando a respeito de Israel em 1948, e desde então brotou Israel no meio do deserto, fez um país extremamente rico com a bênção de Deus, e algo maravilhoso, e o que nós dizemos é o seguinte, aquela criancinha que nasceu lá em 1948, depois de, até mesmo 14 de maio de 1948, aquela criancinha que nasceu naquele dia, que está viva hoje, que já tem 70 e tantos anos de idade, aquela criancinha, que hoje já é um senhor, não vai morrer, ou uma senhora, não vai morrer antes de ver essas coisas. Esta é a geração de Israel, que foi plantado novamente na Palestina, e agora eles são a última geração. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, não fala de semana, não fala de mês, não fala de ano, não fala de estação. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Agora, qual era o sinal que um dilúvio estava vindo? Meu Deus do céu, tinha um cara construindo um navio no meio do deserto. Ou ele é louco, não é? Ou ele era louco, ou tinha alguma coisa no que ele estava falando. Porque foram 120 anos. 120 anos construindo um negócio. A arca. Aquele foi o sinal. Os sinais estão por todo o mundo agora, inclusive nos céus. Mas o cristão não vê. Diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. Algumas posições diz que a arca de Noé e Noé e sua família entrando na arca e subindo e flutuando sobre as águas é uma figura do arrebatamento. Versículo 39. E não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levantou a todos, assim, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, pois, estarão no campo, um será tomado e outro e deixado o outro. E duas estarão trabalhando no moinho, e uma será tomada e deixada a outra. Portanto, o quê? Vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Agora, nenhum pastor tinha que pegar e falar assim, olha, o arrebatamento Jesus está às portas, o arrebatamento está a ponto de acontecer. Você, como cristão, já tem que viver como que este é o seu último dia na Terra. Agora, sabe por que muita gente não quer o arrebatamento? Porque quer completar a faculdade,
tá lutando por uma promoção no trabalho, quer ver o filho se casar, o neto nascer. Minha filha tá grávida, o segundo filhinho dela. E eu já comentei com ela, olha, existe uma possibilidade de que nós vamos ser arrebatados. O que significa que você e o seu novo filhinho vão junto para o céu. Amém, aleluia. É uma possibilidade. O arrebatamento é iminente. Nada precisa acontecer para que o arrebatamento aconteça. Seria uma discussão teológica a respeito da segunda vinda de Cristo, mas nada tem que acontecer para que o arrebatamento aconteça. Agora, diz assim, portanto vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Essa palavra apercebidos significa preparados. Preparados. Como você se prepara? Estudando, colocando os olhos para cima e os olhos para baixo. Tem um filme chamado, em inglês é Don't Look Up, não olhe para cima. Eu acho que esse é o título aí no Brasil, não olhe para cima. É um asteroide que está vindo, um meteoro grande que está vindo, vai bater sobre a Terra e vai destruir tudo. E a mídia e todo mundo fala assim, não vai acontecer nada, vai passar longe da Terra, eles fazem piada a respeito disso e todos estão errados. E os cientistas que falaram, esse asteroide vai destruir a Terra, eles estavam corretos, e o asteroide bate na Terra e destrói tudo, e somente uma fração pequenininha de pessoas se salva. Olha lá o movie. Em inglês o título é Don't Look Up. Hoje em dia, os cristãos que são exortados no Novo Testamento, pelos escritos de Paulo, de Jesus, de João, de Pedro, eles são exortados a estarem preparados. Os cristãos não estão preparados porque os cristãos não esperam a vinda de Cristo. Os cristãos não esperam o arrebatamento. Eles querem continuar vivendo aqui. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Olha Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta mulher é Israel. Eu sei que existem alguns pastores que falam diferente, eles estão errados. Esta mulher é Israel, não é Maria. Não pode ser a igreja. É uma impossibilidade lógica. Okay? Por que não pode ser a igreja? Porque a igreja não deu à luz a um filho homem. O filho aqui é Jesus. É uma impossibilidade. Alguns pastores têm essa posição, não sei que cocaína eles usaram, mas tudo bem. Diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu. Eu poderia falar a respeito disso aqui até ficar roxo na cara. Mas tá bem. As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Existe uma razão, filho varão. Se é filho, é varão. Se é varão, é filho. É masculino. A gente não vai entrar nesse detalhe agora porque não é o ponto. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Sabe quem rege com cetro de ferro? Ditador. Jesus é rei. E ele vai ser o ditador desta terra. Deus não acredita em democracia. Para vocês aí que estão tentando salvar a democracia, democracia não está na Bíblia. Deus, Jesus Cristo, vai reinar com cetro de ferro. E se você é cristão, vai ser arrebatado e volta com ele depois da grande tribulação para acabar com o anticristo, acabar com a besta, esse negócio todo, você vai reger, você vai reinar com ele, e ele com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 anos. Okay? Poderia falar muita coisa a respeito disso. Só vou dizer isso aqui. 1260 anos está baseado no calendário, por exemplo, no calendário essênio, não no gregoriano. Que o nosso calendário são 365 dias. Esse calendário, porque 1260 dias faz exatamente 3 anos e meio. É baseado em um ano de 360 dias. Então, se você tenta fazer cálculos usando o nosso calendário gregoriano, você vai errar. Aí você fala assim, mas Sérgio, quem quer fazer cálculo? Sabe quem fez cálculo? Daniel fez cálculo. Aí ele chegou à conclusão, quando ele leu Jeremias, depois de estudar os livros, ele chegou à conclusão que os 70 anos do cativeiro de Israel estava a ponto de acabar e ele estava vivendo aquela época. Aí aparece o anjo Gabriel, fala com ele, fala a respeito das 70 semanas de Daniel. E a última semana sendo a grande tribulação, como nós interpretamos. Common sense. Mas aí o anjo fala assim, sela o livro. Sela o livro. Essa profecia é para o teu povo. Não é para a igreja. É para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Israel. Agora sela, porque nos últimos dias eles vão e vêm, eles vão adquirir conhecimento e vão então entender esta profecia. E nós hoje entendemos esta profecia, a profecia de Daniel. E o que Daniel fez foi calcular matematicamente. Agora, se você fugiu da escola e você só sabe fazer 1 mais 1 é igual a 3, oh my Lord, aí você dançou. Então, estudar a Bíblia não é somente estudar a Bíblia teologicamente, filosoficamente, mas matematicamente. E Daniel fez isso, e ele encontrou a resposta. Para ser sincero, a maioria dos pastores, muitos pastores hoje em dia, nem escola de teologia foram. Seminário e faculdade teológica. A maioria não foi. Se foi em escolinha ali da esquina do bairro. Outros fugiram da escola e nem sabem fazer a aritmética básica. Então você tem um problema. Porque você estuda a Bíblia somente de uma perspectiva. Quando Deus fala que Daniel calculou as coisas, e não somente fala a respeito de Daniel, mas Jesus lá em Apocalipse diz do homem de pecado, que a sua marca é 666. Porque o número do homem é 6. O número da humanidade é 6. E quem tiver algum entendimento, algum conhecimento, pesquise, calcule para saber quem é. Você sabia que existe uma razão para o número do homem ser número 6? Porque existe um cromossomo que é chamado cromossomo número 6, que faz a gente ser humano. Sabe o que é muito interessante? Que a gente fala assim, o cachorro é o melhor amigo do homem. É porque existe uma variação no cromossomo do cachorro, que é muito parecido com o cromossomo 6, que faz com que, genericamente falando, o homem, mulher também, o homem tenha uma afinidade interessante, bem perto com os cachorros. Não é interessante? Eu sei que tem gente que gosta de gato. Porque se você quer ser maligno, gosta de gato. Cachorro é o melhor amigo do homem. Ok. Agora, vamos lá. Começando agora, amanhã, sexta-feira, começa a festa das trombetas. De 15 a 17 de setembro. A razão por que é 17 e não acaba no dia 16... existe a questão do sábado, mas se você parar para pensar, o dia do israelita começa ao pôr do sol, não é meia-noite como para nós. Meia-noite e 1 segundo é o novo dia. Para eles, no pôr do sol acaba um dia e começa o próximo. Okay? Então, começando ao pôr do sol amanhã, sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023, começa então Rosh Hashanah e começa então a festa das trombetas. Ok? E o que vai acontecer aqui no dia 17, que é domingo, é quando eles vão soar a última trombeta, o shofar. Agora, essa trombeta é de homem. A gente vai ver Tessalonicenses,
o que vai tocar é a trombeta de Deus, eu entendo. Agora, Deus pode usar uma trombeta de homem para fazer a trombeta de homem a sua trombeta. Mas o que vai tocar no momento da primeira ressurreição e do arrebatamento é a trombeta de Deus. Mas o que é importante ver aqui é que a trombeta, a festa das trombetas começa amanhã, ao pôr do sol, que tecnicamente seria setembro 16. Ok? Agora, se você pega a festa das trombetas, que começa amanhã, e aí você pega, então, a Apocalipse capítulo 12, e você olha para o céu e você vê o grande sinal no céu, o que você vai ver é que existe uma mulher. Aqui tá as figuras com palitinho, ok? Virgo, ou virgem, é a mulher. Sobre a mulher está Leo, ou leão. Ok? Para fazer as coisas assim mais bonitinhas, a gente põe uma aparência aqui de mulher e de leão. A constelação de Virgo sempre vai estar abaixo do leão, porque leão reina. Leão significa liderança. Agora, o que é muito interessante, o que está acontecendo quando você olha os céus, e você pode pegar aí qualquer software de astronomia, não astrologia, de astronomia, cosmologia, e você vai olhar para o céu, você vai ver exatamente o que eu estou falando aqui. Existem 1.304.264 asteroides ou meteoros que têm nome. Que a NASA, os institutos internacionais de astronomia, cosmologia, deram nomes a estes meteoros ou asteroides. Então aqui para mim eu vou usar meteoro e asteroides como sinônimo. Okay? Então são 1.304.264 meteoros e asteroides. Agora, neste exato momento, e principalmente entre amanhã, 15 de setembro, e dia 19 de setembro, existe uma aglomeração de certos asteroides ao redor da Virgem. A primeira coisa que eu quero mencionar aqui é o seguinte: se você olha aqui, deixa eu fazer o seguinte aqui. Se você olha aqui, a ver, você vai ver que o Sol está sobre o ombro esquerdo da mulher. A mulher está vestida com o Sol. A Lua está aos seus pés. Ok? E aí existem esses pontos vermelhos aqui, que eu vou identificar cada um desses pontos vermelhos e outros mais. Mas o primeiro é um asteroide chamado Child. Child significa criança. No meu software de astronomia, quando for 19 de setembro de 2023, é como se este asteroide chamado Child, ou criança, já tivesse saído do útero da Virgem. Existe um segundo asteroide que também está na proximidade, que é chamado Yeshua, que é muito perto de Yeshua. E algumas pessoas, até mesmo na comunidade cosmológica, astronômica e tudo isso, considera esse nome Yeshua como se fosse Jesus, o próprio, uma ilustração, uma figura, uma representação de Jesus. Existe um outro asteroide que é chamado Prometheus. Prometheus, na mitologia grega, e eu não sei como falar em português, então vai Prometheus mesmo. Prometheus, na mitologia grega, é aquele deus que roubou o fogo dos deuses de Olímpia, do Monte Olimpo, e trouxe para o ser humano. Tecnicamente falando, Prometheus é o próprio Satanás.
É o próprio Satanás. Poderia falar muita coisa a respeito disso, mas tecnicamente falando, Prometheus é o próprio Satanás. E olha como Prometheus está perto da mulher e perto da criança. O próximo asteroide, olha o nome desse asteroide. 666. É o nome do asteroide. 666. Existe um outro asteroide que é chamado United Nations ou Nações Unidas. Eu não vou colocar todos os asteroides aqui, porque são mais de 100. E todos esses asteroides têm uma conexão com a Bíblia e uma conexão profética. É simplesmente inacreditável. Mas sabe o que aconteceu mês passado, em agosto? Descobriram esse treco, que é um cometa, chamado Nishimura. Peraí. Descobriram. Foi um cara no Japão. NASA e todos esses institutos de astronomia no Japão, na China, na Europa, ninguém viu esse cometa. Ninguém viu esse cometa. Como que é possível que ninguém viu esse raio de cometa? Ninguém viu esse cometa. Foi um astrônomo amador por nome Hideo Nishimura que descobriu isso. Aí contactou a agência espacial do Japão e falou assim: olha, eu estou vendo isso aqui, eu acho que é um cometa que está vindo, tal. E é um cometa. E é um cometa. Hoje, dia 14 de setembro de 2023, o cometa está aqui no corpo do Leão. Para o dia 19 de setembro de 2023, ele vai estar mais ou menos aqui no ombro da Virgem, ou entrando sobre os seus seios. E o que esse cometa vai fazer é que ele veio aqui do oeste, ele está vindo assim, e ele vai passar por aqui, e ele vai dar a volta no Sol e vai para essa direção aqui. Quando ele passar aqui, quando ele passar bem aqui, a Terra ele vai estar entre o Sol e a Terra. Sabe qual é uma das preocupações que existem? É que está tendo tanto raio solar, a gente fala solar flares, que são tão poderosos, que uma das preocupações, que muita gente não está falando, é que se houver um solar flare, quando Nishimura passe entre a Terra e o Sol, uma possibilidade é que esse solar flare, esse raio solar incrivelmente poderoso, quebre este cometa e lance pedaços desse cometa sobre a Terra. Se isso não acontecer, o que vai acontecer é o que sempre acontece: o cometa vem, passa pelo Sol, o Sol desmancha ele um pouquinho, porque o cometa supostamente é feito de gelo, desmancha ele um pouquinho, e quando ele passar e for para essa direção, voltando para o oeste, que ele está vindo do oeste para o leste e volta para o oeste. Então, se ele não é destruído por um solar flare, por um raio solar, então ele é desmanchado um pouquinho, derretido um pouquinho, e ele vai ter uma cauda imensa de milhões, e já é grande, a cauda dele já é grande. Você já consegue ver esse cometa se você levantar bem cedinho. Você tem que estar num lugar que você possa ver assim o horizonte, e você já pode ver esse cometa aí aparecendo. Mais ou menos 40, aqui nos Estados Unidos, aqui no Texas, mais ou menos 30 a 40 minutos antes do sol nascer. Aí o que acontece é que ele passa, ele vai embora com uma cauda incrivelmente grande. Existem duas possibilidades na comunidade profética que se está falando aqui. Uma é que esse cometa, que ninguém sabia da existência. Como você não pode saber? Eles não têm o Hubble Telescope. Tem um outro telescópio que é mais poderoso que o Hubble, que é chamado James Webb. A NASA tem. E eles não viram esse raio de cometa. Eles têm telescópio por todas as partes e ninguém viu esse raio de cometa. É inacreditável. Possivelmente porque Deus cegou os olhos deles para que eles não vissem. O símbolo pode ser uma de duas coisas, de acordo com os comentários na comunidade profética. Pode ser
uma ilustração do grande dragão que está vindo para tentar devorar o filho. Ou pode ser o filho do homem vindo para levar a sua igreja. Mesmo porque, quando Nishimura passa pelo sol, passa pela mulher, passa entre o sol e a terra e vai nessa direção, quando ele vai nessa direção aqui, ele passa por uma constelação que é conhecida como a Arca. Inacreditável. Ele passa por cima de uma constelação chamada Arca. O que é, nós não sabemos. Mas o que a gente pode saber é que, de uma maneira inacreditável, histórica, porque isso nunca aconteceu, e de acordo com os cosmólogos e astrônomos, isso nunca mais vai acontecer. A gente vê um número imenso. E qual é a chance de que um certo número de 100, 150, 200 asteroides ou meteoros se aproximam da Virgem e com nomes proféticos, e eu coloquei aqui nada mais alguns, com nomes proféticos, e existem 1.304.264 asteroides voando pelo espaço. Qual é a chance disso acontecer? Você pode me dizer? Isso é chance? Não, isso não é chance. Isso é desenhado. Isso é sinal. Agora, olha o que mais aparece aqui. Uma serpente aqui e uma serpente ali. A mulher está rodeada de perigo. É um sinal. Agora, o que é interessante é que Apocalipse 12 nos leva no passado e nos leva no futuro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. É um sinal. É um sinal para Israel. É um sinal para Israel. Não é para a igreja. Em Apocalipse capítulo 12, você não pode encontrar o arrebatamento. Não fala de arrebatamento. Fala do arrebatamento do filho. Quando ele foi levado, tirado da terra para Deus e o seu trono. Porque o dragão queria comer ele. Poderia falar mais a respeito disso, mas vamos se enfocar somente no sinal. Ok. Agora, vamos dizer que o arrebatamento possa acontecer nesses próximos dias, e entre esses próximos dias e até 2 anos de agora. Se você quer saber mais a respeito disso, olha um vídeo que eu pus a respeito do calendário, e você vai ver que faz sentido. Okay? O crente, a igreja, não pode continuar empurrando o calendário de Deus com a barriga. Os pastores têm que estudar um pouquinho mais de profecia. Os pastores têm que estudar um pouquinho mais do calendário, estudar as festas de Deus, que são chamadas festas de Israel, mas são festas de Deus, que são sinais. Por que é importante estudar as festas? Porque Jesus cumpriu 4 festas, que são as festas da primavera. Existem 3 festas com sinais incríveis e claros que Jesus vai cumprir, que são as festas do outono. E não aí no Brasil, mas no hemisfério norte, que inclui Israel e Estados Unidos, nós estamos entrando no outono. Nós estamos entrando. Então, quando você estudar essas coisas, não estude desde a perspectiva de estações, por exemplo, de tempos do Brasil. Ok? Porque quando é verão aqui, é inverno aí. Quando é outono aqui, para você está chegando a primavera. Entendeu? Você tem que estudar de acordo com as estações desde a perspectiva de Jerusalém. Okay? Agora, quando a igreja seja arrebatada, pode ser nos próximos dias. Pode ser nos próximos dias. E eu tenho uma impressão que pode ser nos próximos dias até 2025. Dá uma olhadinha no meu vídeo a respeito do calendário. Mas quando a igreja seja levada, vai ter muita gente que vai ser deixada para trás. Inclusive tem esse filme com esse ator, Nicolas Cage. Gosto muito dos filmes dele. Ele é meio estranho, mas alguns dos filmes dele são bons. E o nome do filme é
chamado Left Behind. Existem vários livros que foram escritos aqui nos Estados Unidos que o título era Left Behind. E era uma tipo de novela, uma série de livros. Deixados para trás. É muito, 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 muito interessante que então a gente tem uma coisa chamada Agenda 2030. Que as Nações Unidas, aqui está o símbolo das Nações Unidas, as Nações Unidas criaram essa agenda. Eles tinham a Agenda 2015, que não conseguiram fazer nada. E aí então, como não conseguiram fazer nada, eles criaram essa Agenda 2030. Mas essa Agenda 2030 é um tanto quanto diferente das outras agendas que eles tiveram. Essa agenda, e eu escrevi aí em espanhol Septiembre, vocês entendem tudo. O que vai acontecer em Nova York em setembro, 18 e 19 de setembro agora, na semana que vem, segunda e terça-feira, é que as Nações Unidas vai se reunir e vão considerar esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Sustainable Development Goals. Eles têm trabalhado muito mais arduamente pelos últimos 10 meses. E o que eles vão fazer é que eles vão apresentar esta ideia. Não deixar ninguém para trás. Leave no one behind. É a promessa central e transformadora da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Olha que interessante. Nós estamos falando a respeito de outono, estamos falando a respeito de Rosh Hashanah, estamos falando a respeito da festa das trombetas, estamos falando a respeito dos sinais no céu, estamos falando a respeito da coisa incrível que não é chance que um número incrível de asteroides e meteoros estão ao redor da mulher, e todos esses têm nomes que são nomes bíblicos e proféticos. E aí o que acontece é que as Nações Unidas determina e decide que eles têm um plano que é a promessa central de não deixar ninguém para trás. Mas olha o que eles dizem. Olha os objetivos que eles têm. Vou ler para vocês aqui, tentar traduzir aqui. Diz: acabar com a pobreza, não pobreza, acabar com a fome. Você acha que vai acabar com a fome? O presidente aí, Lula, não prometeu picanha? Vocês estão comendo picanha? Vai acabar com a fome? Vai acabar com a pobreza? Fome e pobreza sempre existiu desde o pecado e sempre existirá até que Jesus venha. Boa saúde, educação de qualidade, igualdade de gêneros, igualdade de gênero. Gênero não existe, existe sexo. O homem tem pim-pim e a mulher tem vagina. É o que é. A estrutura óssea do homem, principalmente o pelvis, determina, esqueleticamente falando, se o indivíduo é homem ou mulher. Gênero é uma invenção social. Agora você acha que eles põem o símbolo feminino e o símbolo masculino? É só isso? Você acha que é só isso que eles estão falando? É só isso que eles querem fazer? Tá bom. Água limpa. Saneamento básico. Energia limpa e barata. Energia limpa e barata. Você tem carro elétrico? Olha, eu acho assim que as pessoas que compram carro elétrico dizendo assim, estou ajudando a humanidade, são um bando de burro. Porque aonde vem a eletricidade para carregar o seu carro elétrico? Aí o que acontece? 7 anos depois, alguma coisa assim, você tem que trocar a bateria do seu carro. Ou se você já vendeu o carro, alguém vai ter que trocar a bateria do carro. As baterias dos carros elétricos não podem ser recicladas. Hoje em dia, elas são jogadas lá no chifre da África, lá na Etiópia, que se você faz uma pesquisa, e se Google te permite ver, senão você pode entrar aí, se você pagar, você pode entrar em outros satélites e ver o que está acontecendo lá, eles jogam
Eles jogam essas baterias que não servem para absolutamente nada lá no chifre da África, na Etiópia, na Somália, naquela área, onde é tudo contaminado, tudo contaminado. Eles nos dizem que até recentemente que os Estados Unidos agora descobriu uma reserva de lithium, que é algo incrivelmente importante para bateria. Mas até agora, a semana passada, o país que mais tinha lithium, reserva de lithium, era o Congo. E as pessoas lá fazem mineração de lithium de uma maneira assim arcaica. Não é nem industrial, são crianças cavando, tirando lithium, que é altamente, não radioativo, mas um contaminante que destrói. As pessoas lá estão morrendo com 40 anos de idade. Você é burro, um trouxa, se você compra carro elétrico achando que você está ajudando a sociedade, ajudando o mundo. Não, vai na África e vê que eles estão matando toda uma geração de crianças, de homens e de mulheres no Congo. Vai lá na África de novo e olha no chifre da África, Etiópia e Somália, que eles estão jogando as baterias que não podem ser recicladas. Energia limpa e barata. O número 8 é patético. É decent work. Decent work é assim, um trabalhinho que você possa viver. É um trabalhinho que você possa viver. E aí então é desenvolvimento econômico. Mas você vai ter tem um desenvolvimento econômico, mas você vai ter um trabalhinho que você possa viver. Ou seja, você vai comer arroz, feijão e talvez ovo. Mas você vai estar feliz porque você está vivo e você tem arroz e feijão para comer. That's it. Eles não falam assim, em vez de falar decent work, eles falam assim, não, um trabalho onde você possa fazer muito dinheiro. Não, eles não falam isso. Sabe por quê? Porque eles querem um bando de gado, um bando de vaca. É o que eles querem. Oh, Lord. Infraestrutura de indústria e inovação. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, um pouco mesmo porque eu trabalhei muito com desenvolvimento e comercialização de tecnologia para o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Reduzir as inequalidades. Você já viu que todos esses caras brancos, a maioria são branco e velho, como Joe Biden, Donald Trump e outros. E se não, é que nem aqui nos Estados Unidos a Nancy Pelosi, que era a líder lá, presidente da Câmara dos Deputados. É tudo gente branca e velha que são ultramilionários e bilionários. E eles não querem deixar os cargos. Quando estava a pandemia de Covid-19, ele falava para você assim, fica em casa, usa máscara, toma vitamina, toma vacina. Você acha que eles tomaram? Tomaram nada. É mentira. É mentira. Tomaram nada. Oh, my Lord. Oh, Lord. Sustainable Cities and Communities. Existe uma ideia, aqui a ideia de ter cidades que possam ser autossustentáveis e comunidades que possam ser autossustentáveis. Existe uma ideia que é chamada cidade de 15 minutos. Cidade de 15 minutos é a ideia de que você vai viver em uma cidade onde você tem tudo em 15 minutos, no radius, assim, de 15 minutos. Você não precisa viajar, você não precisa fazer nada. Porque isso vai ser só para elite. Isso vai ser só para elite. O que você precisa está 15 minutos da sua casa. That's it. Você não precisa de absoluta... Agora, aí volta para o carro elétrico. Compra um carro elétrico e tenta viajar pelo país. Aí eu sei a infraestrutura do Brasil é pior do que a infraestrutura dos Estados Unidos. Mas aqui nos Estados Unidos, se você comprar um carro elétrico, você não pode viajar com um carro elétrico. Você tem que ficar dentro da cidade. Entende? Então, toda a ideia é fazer com que você perca a sua liberdade. E fica feliz que você tem arroz, feijão e ovo, talvez, para comer, e você tem tudo o que você precisa. E quem determina o que você precisa são eles. Produção e consumption e uso responsável. Consumismo responsável. Ou seja, eles vão produzir menos. Né? E você lembra da pandemia?
que aí faltava tudo. Aqui nos Estados Unidos, teve alguém falou assim, vai faltar papel higiênico. O povo brigava no supermercado para comprar papel higiênico porque ia faltar papel higiênico. Será que não pode lavar o traseiro com a mão? Pega um pouquinho de água, lava assim, põe um sabãozinho, enxuga com um trapinho assim e tá limpo. Não, o pessoal brigava para comprar papel higiênico. Uma ação do clima. Ok, olha, tá tudo esquentando. Tá tudo esquentando. Tá esquentando é outras coisas aqui. A vida no mar, debaixo da água, e a vida sobre a terra. Ou seja, eles querem controlar o que está no mar e o que está na terra. Então, instituições que sejam fortes. Isso é ditadura. Instituições que sejam fortes. Instituições que sejam fortes é o governo do anticristo, tá bom? De paz e justiça. Paz e justiça. Se você abrir a sua boca e você falar em contra uma das coisas que é a narrativa que eles estão pregando por aí, você tá perdido, você tá fora. Você é condenado. Você vai pra cadeia. Aí no Brasil, né? Aí fazer parcerias para desenvolver estes objetivos. Então esses são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que eles têm. Ok? Agora, olha isso aqui. Eles apareceram, recentemente falaram assim, precisamos de 7 anos de ação transformadora acelerada para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente tem uma impressão que estes 7 anos começam agora, setembro 18 e 19. Ou seja, todos esses absurdos destes objetivos sustentáveis, onde tem a elite e tem os pobres, e todo mundo é pobre, eles são os ditadores e o anticristo está aqui mandando neles todos, aqui, e vai ter briga entre eles aqui, porque é tudo bando de vagabundo, e todo mundo pobre aqui, com a marca da besta, porque quer comer, entende? 7 anos. Sabe o que são 7 anos? 7 anos que a gente. Que se você é pós-tribulacionista, quando eu vou para o céu, porque eu sou pré-tribulacionista, e eu guardo o teu lugar lá, tá bom? Jesus vai guardar o teu lugar. Se você sobreviver. Se você sobreviver à grande tribulação, você não vai sobreviver à grande tribulação. Você vai morrer, você vai ser martirizado. A maioria desse povo que diz, eu sou pós-tribulacionista, a gente vai passar pela grande tribulação e Deus vai guardar. A gente vai guardar uma vírgula. Você tem que ler as coisas corretas. Vai lá em Oséias, Zacarias e vê que a profecia de guardar alguém durante a grande tribulação está falando de Israel. Apocalipse capítulo 12. A mulher vai voar com asas de águia para um lugar e lá vai ser sustentada por 1260 dias. Está falando de Israel, não é da igreja. Esses 7 anos são os 7 anos da grande tribulação. Muito possivelmente são 7 anos da grande tribulação. É isso que a gente está vendo acontecer. Sabe qual é o problema? Eu falei assim, a gente está vendo acontecer, mas talvez você não está vendo acontecer. Não existe essa informação no Brasil. Não existe. Vocês estão tão preocupados com o Lula, que ele estava bêbado lá beijando não sei quem em frente da nova esposa dele, que vocês não estão vendo os sinais que Deus nos está mostrando à igreja para que nós estejamos preparados. Okay. Próximo. E agora? E agora, o que acontece? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Trombeta de Deus aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui
Em Êxodos capítulo 19, se eu não estou enganado. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Sabe o que é a bendita esperança? Arrebatamento. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não é programinha de igreja. Não é programinha. Boas obras. E sabe o que é boas obras? Não é você estar tomando, porque no Brasil tem esse negócio de gente tomando vinho, tomando cerveja, é chique, e aí tá lá na igreja, Não, é boas obras o tempo todo, e não é somente boas obras para com a sua família, é boas obras para com o teu próximo, é com todos. Boas obras. 1 Coríntios 15, de 51 a 57. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A trombeta de Deus soará muito em breve. Eu não sei o dia e eu não sei a hora. Mas o tempo que nós estamos vivendo agora, os sinais que estão aparecendo, tanto na terra como nos céus, nos indica que a trombeta de Deus vai soar muito em breve. A pergunta é essa: você está preparado? Se você não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, venha para Ele agora. Porque no momento que o Espírito Santo ser tirado daqui, e a igreja vai com ele, uma vez que a época da graça acabar, a grande tribulação começa. E quando a grande tribulação começar, como um pastor disse, talvez você sobreviva aqueles anos horríveis da grande tribulação, onde bilhões de pessoas vão morrer. Talvez menos de 1 bilhão de pessoas vai entrar no milênio. Talvez você sobreviva. Mas se você que é crente, então se você não conhece a Cristo, vem para Cristo. Mas se você se diz ser crente, mas as suas mãos estão sujas, seu coração não está limpo, sua mente está contaminada, você não se entregou a Deus, você está ainda agarrado da sua carteira de dinheiro, dos cartões de crédito. Você ainda quer ver seu filho se casar, o netinho nascer. Você quer acabar a faculdade, começar sua empresa, ter sucesso na vida. Você colocou Deus como segundo plano. Aí você fica para trás. A única maneira de você se salvar vai ser pela sua própria morte. As pessoas que entenderem durante a grande tribulação que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eles vão fazer isso racionalmente, porque o Espírito não vai estar aqui, a graça já acabou. Racionalmente eles vão entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única maneira, o seu destino
99,9% de probabilidade e possibilidade é que você vai ser martirizado. Porque se você estiver na grande tribulação, e você fala assim, eu aceito, eu entendo, eu aceito a Jesus, Senhor, me perdoa, Deus tem misericórdia. Mas se aí, quando vier tortura e morte... Porque, olha, as pessoas falam assim, eu morro por Jesus. Se leva uma bala na cabeça, pum, acabou. Amém, aleluia. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é horrível? É a tortura. Arrancando as suas unhas, arrancando seus dentes, sem anestesia. E você pode imaginar outras coisas. Choques elétricos, cortando partes do seu corpo. E se você negar, você é automaticamente condenado. Agora, para que tomar o risco? Jesus está aqui agora. Hoje é o dia aceitável do Senhor. E você tem essa oportunidade, primeiro, se você não conhece a Cristo, de aceitar a Cristo como seu Salvador, mas como seu Senhor. Ele manda em você. E se você já se diz ser cristão, mas você não está andando muito bem com Deus, se arrepende. Santifica. Se separa do mundo. Deixa o vinho de lado porque você quer ser cool. Deixa a cerveja de lado porque você quer ser cool. Para de ir nesses concertos malignos, satânicos de música de rock and roll, que são malignos, onde demônios se manifestam. Para com isso. Se dedica a Deus. Não viva no mundo durante a semana e pense que você é cristão porque você carrega uma Bíblia no final de semana, algumas horas do domingo. Se arrepende. Porque a trombeta de Deus, muito, muito em breve vai soar. E aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Eu espero que você esteja preparado. O que tudo isso faz comigo é o seguinte. Hoje eu tenho muito mais consciência do meu pecado, da minha transgressão, do meu estilo de vida. De que eu tenho e eu sou responsável, pela graça e misericórdia de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, de separar-me do mundo e permitir que o Espírito Santo faça essa obra de santificação na minha vida. Espero que você aceite Jesus como Senhor e Salvador, se você não o conhece. E eu espero que você deixe o mundo e abrace a Deus, se você já é cristão. Deus te abençoe. Talvez este não vai ser o último vídeo, mas se for, a gente se vê no céu. Love and Peace, PS 82 português. Meu nome é Sérgio da Silva Bento, pastor, chamado por Deus para te dar esta mensagem hoje, 14 de setembro de 2023, porque pode ser a última mensagem que você vai ouvir.